menino morador de rua, foi humilhado ao pedir abrigo em uma mansão, mas minutos depois o dono da casa entrou em choque ao reconhecê-lo como o filho que ele achava que nunca mais veria. As ruas de Nova York tinham uma beleza melancólica à noite. O vento gélido soprava forte, varrendo os becos e avenidas com uma brutalidade que parecia ignorar qualquer vestígio de humanidade. Caleb caminhava por essas ruas, os ombros curvados e as mãos enterradas nos bolsos de um casaco sujo e esfarrapado. Aos 13 anos, ele não tinha mais medo da escuridão nem do silêncio. A cidade era sua casa, mas também sua prisão, e a sobrevivência havia se tornado sua única companheira fiel. Aquele dia havia sido especialmente cruel. O sol havia se escondido cedo, deixando o frio tomar conta da cidade como um predador faminto. Caleb não tinha encontrado comida naquele dia. Tentara mendigar em frente a alguns restaurantes, mas os olhares de desprezo e as bocas murmurando insultos o fizeram desistir. "Sai daqui, garoto!" gritara um homem de terno, empurrando-o para longe da entrada de um bistrô caro. Cansado, ele vagava por um bairro mais luxuoso. As mansões ali eram de uma opulência que ele só havia visto em filmes que, por acaso, passavam nas vitrines das lojas de eletrônicos. Ele não pertencia àquele lugar e sabia disso. As janelas das casas brilhavam com luzes quentes. O som abafado de risos e conversas filtrava para fora, criando uma barreira invisível entre ele e aquele mundo inalcançável. Caleb parou em frente a uma mansão que se destacava entre as demais. A fachada era imponente, com colunas de mármore e um portão de ferro que parecia saído de um castelo. O garoto sentiu uma pontada de fome e desespero. Precisava de um lugar para se abrigar naquela noite, ou não sobreviveria ao frio. Respirando fundo, ele se aproximou do portão e tocou a campainha. O som ecoou, penetrando a escuridão com uma vibração metálica. Ele esperou, os dedos tremendo de nervosismo. A porta se abriu lentamente e uma mulher surgiu na soleira. Ela era alta, com o cabelo loiro preso em um coque perfeito. Usava um vestido preto justo e elegante, como se estivesse prestes a sair para um evento social. O olhar dela pousou em Caleb, avaliando-o como se fosse uma mancha em sua visão. "Sim?", disse a mulher com uma voz afiada, cruzando os braços. "Por favor, eu só preciso de um lugar para passar a noite. Está muito frio lá fora", implorou Caleb, tentando esconder o tremor na voz. A mulher riu, mas não era uma risada de simpatia. Era fria, quase cruel. "Você deve estar brincando", disse ela, estreitando os olhos. "Aqui não é abrigo para vagabundos. Vá embora antes que eu chame a segurança." Caleb ficou ali, paralisado por alguns segundos, sentindo o peso da humilhação queimando suas bochechas. A porta foi fechada com força na sua cara. Ele deu alguns passos para trás, a dor da rejeição misturando-se com o frio cortante. Ele estava prestes a se virar e continuar vagando, quando uma voz diferente, mais grave, o chamou de dentro da casa. "Quem está aí, Rebecca?", perguntou um homem, aproximando-se da porta. Era Nathan, o dono da casa. Ele vestia um terno escuro e tinha uma expressão severa, como alguém acostumado a dar ordens sem ser questionado. "É só um menino de rua, Nathan", respondeu Rebecca, revirando os olhos. "Ele queria abrigo, mas eu já o mandei embora." Nathan olhou para Caleb e seu rosto endureceu ainda mais. "Vá embora, garoto", disse ele com firmeza. "Aqui não é lugar para você." Caleb, sem dizer mais nada, se afastou, com o coração pesado. Sentia-se ainda mais pequeno diante daquele mundo de luxo e indiferença. Cada passo que dava o levava de volta à escuridão da cidade, onde ninguém se importava com seu destino. Caleb se afastava da mansão, com o olhar fixo no chão. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se o vento frio estivesse drenando suas forças. As ruas eram solitárias e o silêncio da noite era interrompido apenas pelo som ocasional de um carro passando ao longe. Ele já estava acostumado à rejeição, mas algo naquele momento o havia atingido de uma forma diferente. Talvez fosse o calor e o luxo daquela casa, contrastando com a frieza com que fora tratado.
Enquanto ele caminhava, Nathan continuava parado à porta da mansão. Algo no rosto do garoto havia mexido com ele. Os traços, os olhos, pareciam estranhamente familiares, como uma memória que ele não conseguia alcançar. Ele franziu a testa, sentindo um desconforto crescer em seu peito. Não era possível, pensou consigo mesmo. Sacudiu a cabeça para afastar a ideia. Era só um garoto qualquer, um dos muitos que perambulavam pelas ruas. Mas quanto mais ele tentava ignorar, mais aquela sensação o incomodava. Os olhos. Aqueles olhos. "Rebeca, espere!" disse ele, empurrando a porta e saindo rapidamente para fora. Ele olhou em volta, procurando o garoto que já começava a desaparecer na escuridão. "Garoto!" gritou ele, sua voz cortando o silêncio da noite. Caleb parou, sem saber se deveria continuar andando ou voltar. A hesitação tomou conta dele, mas algo na voz do homem o fez virar-se lentamente. Nathan caminhou apressado em direção a Caleb, o coração batendo forte, sem entender o porquê daquela urgência repentina. Quando chegou perto do garoto, ele parou, respirando fundo. "Qual é o seu nome?" perguntou, olhando diretamente nos olhos de Caleb. O garoto hesitou por um momento antes de responder com a voz baixa. "Caleb." Nathan sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Caleb. Aquele nome era um golpe direto no peito. Ele quase perdeu o equilíbrio, mas se segurou. Era impossível. Caleb era o nome do filho que ele havia perdido há anos, após um acidente que destruiu sua família. Por anos, ele e Margaret o procuraram, mas todas as pistas levaram a becos sem saída. O garoto havia desaparecido sem deixar rastros, e com o tempo, a esperança de reencontrá-lo se dissipou, deixando apenas um vazio amargo. "Caleb", repetiu Nathan, a voz tremendo. Seus olhos, antes duros e calculistas, agora estavam arregalados, buscando respostas no rosto do garoto. "Quantos anos você tem?" 13, respondeu Caleb, confuso com a mudança repentina de comportamento daquele homem que, minutos antes, havia sido tão cruel. Nathan deu um passo para trás, colocando a mão sobre a boca, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Aquilo não podia ser verdade, mas a idade, o nome, os olhos, tudo se encaixava. Você se lembra de algo? Da sua família?" perguntou Nathan, a voz entrecortada. Caleb franziu a testa, tentando se lembrar de algo concreto, mas a verdade é que suas memórias de infância eram nebulosas. Ele só se lembrava de estar sempre sozinho, de nunca ter um lar. "Não muito", disse ele. "Só me lembro de estar nas ruas." Nathan sentiu o peito apertar. Ele caiu de joelhos na calçada, sem se importar com o frio que queimava sua pele. "Meu Deus! Caleb, você é meu filho", disse ele com a voz engasgada. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Nathan, misturando-se com a neve que começava a cair suavemente. Caleb ficou ali, paralisado, sem saber o que dizer ou sentir. A revelação atingiu como uma onda e ele mal conseguia processar o que estava acontecendo. Eu pensei que tinha te perdido para sempre", continuou Nathan soluçando. "Nós te procuramos, Caleb, por anos. Eu desisti quando achei que não havia mais esperança. Me perdoe. Por favor, me perdoe." Caleb ficou em silêncio, observando aquele homem que até poucos minutos atrás parecia tão distante e inalcançável. Agora, ele estava ali, de joelhos, suplicando pelo perdão de um garoto que ele mal conhecia. Caleb não sabia o que pensar. Parte dele queria fugir, mas outra parte sentia uma curiosidade crescente. Será que era verdade? Será que ele realmente havia encontrado sua família? Os segundos pareciam se arrastar, e o silêncio entre os dois crescia. Caleb continuava parado, observando Nathan aos seus pés. O garoto não sabia o que fazer com as palavras que acabara de ouvir. O mundo em que ele sobrevivia era feito de certezas duras, fome, frio, rejeição, e agora tudo parecia suspenso em um estranho vazio. Seria mesmo verdade? Ele estava prestes a perguntar algo quando a porta da mansão se abriu novamente.
Rebecca apareceu na entrada com uma expressão de irritação. Nathan, o que está fazendo aí fora? Está nevando, disse Rebecca, a voz carregada de impaciência. Quando viu o marido ajoelhado diante do garoto, o semblante dela mudou para confusão. O que está acontecendo? Perguntou ela sem entender a cena à sua frente. Nathan, ainda ajoelhado, levantou o olhar para Rebecca e sua voz saiu trêmula. É Caleb, ele disse baixinho, como se ainda não acreditasse. Nosso filho. O rosto de Rebecca, antes carregado de indiferença, transformou-se em puro choque. Seus olhos fixaram-se no garoto como se ela estivesse vendo um fantasma. A princípio, ela não disse nada, apenas se aproximou lentamente, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar a frágil realidade que se formava à sua frente. Isso não pode ser verdade, murmurou Rebecca, enquanto seus olhos examinavam Caleb de cima a baixo. Havia algo nele, algo nos traços que, embora desgastados pela vida nas ruas, ainda lembravam vagamente o menino que ela perdera tantos anos antes. Como isso é possível? Sua voz agora era um sussurro. Caleb, sentindo o peso do olhar de Rebecca, deu um passo para trás, confuso e inquieto. Eu não sei quem vocês são, disse ele com a voz tensa. Ele queria acreditar, mas as peças de sua memória eram fragmentadas e distantes. Eu não me lembro de nada. Nathan se levantou lentamente, limpando as lágrimas que ainda escorriam pelo rosto. Você tinha apenas 5 anos quando desapareceu, Caleb, começou ele, sua voz baixa, como se estivesse tentando se convencer da própria verdade. Nós sofremos um acidente de carro e depois disso, você sumiu. Procuramos por você durante anos, mas nós te perdemos, completou Rebecca, agora com lágrimas nos olhos aproximando-se de Caleb. Nunca desistimos de procurar, mas o tempo foi cruel com a nossa esperança. Caleb olhou para ela e algo dentro dele vacilou. Ele queria fugir, voltar para o anonimato das ruas onde ninguém esperava nada dele. Mas, ao mesmo tempo, aquelas palavras despertavam algo desconhecido. O passado que ele havia enterrado tão profundamente parecia estar lentamente emergindo, trazendo sensações vagas de uma infância distante. Caleb fechou os olhos, tentando afastar o tumulto de sentimentos que começava a se formar. Eu não me lembro de vocês, disse ele, sua voz firme, mas tingida de um leve pesar. Eu não sei o que pensar sobre isso. Nathan deu um passo à frente, hesitando antes de colocar uma mão trêmula no ombro de Caleb. Eu entendo que isso é muito para você processar, disse ele com a voz suave. Mas nós não podemos perder você de novo. Por favor, nos dê uma chance de explicar tudo. Vamos entrar. Está muito frio aqui fora. Caleb olhou para a mansão novamente, para a casa que lhe negara abrigo minutos antes, e sentiu o peso de cada decisão que precisaria tomar dali em diante. Havia algo em Nathan, algo genuíno em seu desespero, que o fazia querer ouvir mais. Talvez fosse o desejo de finalmente ter respostas para a vida solitária que sempre conhecera. Talvez fosse a esperança de que, de alguma forma, ele realmente pertencesse a algum lugar. A hesitação crescia dentro dele, mas, por algum motivo, ele deu um leve aceno de cabeça. Tá bom, respondeu ele simplesmente. Eu quero ouvir. Rebecca, ainda incrédula, abriu a porta completamente, enquanto Nathan guiava Caleb para dentro da mansão. O calor envolveu o garoto assim que cruzou a soleira, contrastando fortemente com o frio que ele conhecera por tanto tempo. Seus olhos percorreram o interior luxuoso da casa, as paredes adornadas com quadros e a lareira acesa no canto. Era um mundo tão distante da sua realidade e, por um momento, ele sentiu-se fora de lugar. Dentro da mansão, 2 empregados estavam à espreita, observando a cena com curiosidade e murmúrios baixos. Uma das empregadas, uma senhora mais velha, aproximou-se de Rebecca, tentando entender a situação. Senhora Rebecca, está tudo bem? Perguntou ela, olhando para Caleb com incerteza. Sim, está, respondeu Rebecca, ainda um pouco atordoada. Esse é Caleb.
Nosso filho. Os empregados trocaram olhares, claramente surpresos, mas, sem mais perguntas, eles se afastaram, deixando a família lidar com o turbilhão de emoções que envolvia aquele reencontro inesperado. Caleb permaneceu em silêncio, ainda processando tudo. Enquanto olhava ao redor, percebeu que, apesar de estar cercado por luxo e calor, o sentimento de ser um estranho naquela casa ainda o dominava. O calor da lareira aqueceu o corpo de Caleb, mas não conseguia aquecer a frieza que sentia por dentro. Ele estava sentado no sofá da sala, encarando o fogo dançante, enquanto Nathan e Rebecca se acomodavam à sua frente. O silêncio pairava no ar, denso e incômodo. Caleb não sabia o que dizer. A história que acabara de ouvir parecia distante, como se pertencesse a outra vida. Ele não se lembrava de ter pais, de ter uma casa, de pertencer a um lugar. Tudo o que conhecia era a rua, o frio e a solidão. Nathan observava o garoto com olhos marejados. Era difícil acreditar que, depois de tantos anos, o filho perdido estava bem ali, a poucos metros de distância. Ele sentia uma mistura de alívio e culpa corroendo seu interior. A imagem de Caleb com a roupa suja e o olhar desconfiado só reforçava a falha que ele carregava no peito. Por anos, Nathan tentara enterrar a dor da perda, mas agora ela estava de volta com força total. Caleb, eu sei que é difícil para você acreditar em tudo isso, começou Nathan, a voz baixa e hesitante. Caleb não respondeu de imediato. Ele continuava encarando o fogo, tentando encontrar alguma clareza naquele caos de emoções. Difícil é pouco, murmurou ele com um leve toque de amargura. Vocês dizem que sou seu filho, mas eu não me lembro de nada. Como posso acreditar? Rebecca, que até então permanecia em silêncio, deu um passo à frente, ajoelhando-se perto de Caleb. As lágrimas já começavam a brotar de seus olhos. Caleb, nós nunca desistimos de você, disse ela, a voz tremendo. Nunca deixamos de procurar, mas tudo se tornou tão complicado. As pistas se apagaram, os dias viraram meses, os meses, anos. Ela segurou a mão dele com delicadeza, mas Caleb puxou-a para longe, o gesto rápido e defensivo. Vocês desistiram, disse ele, levantando o olhar finalmente e encarando os dois com uma expressão de raiva contida. Vocês deixaram o tempo passar. Eu estive sozinho esse tempo todo, perdido. A voz dele cresceu, os olhos brilhando de uma dor que ele nunca tinha permitido que viesse à tona. Nathan engoliu em seco, sentindo o peso da verdade nas palavras de Caleb. Ele não podia negar. Não podia fugir da culpa que sentia, e isso o esmagava. Eu falhei com você, admitiu Nathan, o rosto marcado pelo arrependimento. Eu desisti. Depois de anos procurando, eu perdi a fé, e por isso eu nunca vou me perdoar. Mas, por favor, Caleb, me deixe tentar consertar isso. Caleb olhou para Nathan, o pai que ele nunca conhecera de verdade, e a raiva começou a ceder, mas não por completo. Consertar? Disse ele com um sorriso amargo. Como se pode consertar algo que está quebrado há tanto tempo? Antes que Nathan pudesse responder, a porta da sala se abriu novamente e uma jovem mulher entrou apressada. Era Emily, a filha mais velha do casal, irmã de Caleb. Ela tinha sido chamada às pressas pelos pais assim que o garoto entrou na casa. Ao ver o irmão, ela parou de repente, os olhos arregalados em choque. É verdade? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Caleb. Caleb olhou para ela, reconhecendo o mesmo choque em seus olhos, mas não disse nada. Ele não sabia como reagir. Para ele, ela era uma completa estranha. Emily caminhou lentamente até ele, os olhos brilhando de lágrimas que não podiam mais ser contidas. Eu não posso acreditar, disse ela, enquanto se ajoelhava ao lado de Caleb, olhando para ele como se estivesse diante de um milagre. Caleb recuou levemente, ainda se sentindo desconfortável com toda a proximidade repentina. Você também diz que me conhece? Perguntou ele, sem conseguir esconder a amargura em sua voz.
Mais uma pessoa que me deixou para trás? Emily balançou a cabeça, desesperada, para explicar. Eu era muito pequena quando você desapareceu, disse ela com a voz entrecortada. Mas eu me lembro de você, Caleb. Lembro dos nossos jogos, das risadas. Você era meu irmão. Ainda é. O silêncio se instalou novamente, pesado e cheio de sentimentos não ditos. Caleb olhava para aquelas 3 pessoas que, de repente, diziam ser sua família. Era um turbilhão de emoções que ele mal conseguia processar. Parte dele queria acreditar. Queria desesperadamente que tudo fosse verdade. Mas a outra parte, a parte que havia sofrido nas ruas, estava ferida demais para confiar. Rebecca, ainda de joelhos, falou novamente, sua voz carregada de emoção. Nós te amamos, Caleb, e nunca deixamos de te amar. Por favor, nos dê uma chance de provar isso. Caleb fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos. Ele estava dividido entre o desejo de pertencer a algum lugar e o medo de se machucar novamente. Depois de um longo momento de silêncio, ele abriu os olhos e encarou Nathan. Eu não sei se posso perdoar vocês. Não agora, disse ele, com a voz firme, mas mais calma. Mas estou disposto a ouvir. Quero entender o que aconteceu. Quero saber por que fui deixado sozinho. Nathan assentiu, a expressão de alívio misturada com culpa. Nós te devemos isso, disse ele em um tom suave. Nós te devemos muito mais que isso. O silêncio que envolvia a sala era pesado, quase sufocante. Caleb ainda estava sentado no sofá, agora observando as chamas da lareira que estalavam suavemente, como se fossem as únicas a se atrever a preencher o vazio entre eles. Nathan e Rebecca mantinham seus olhares fixos no garoto, enquanto Emily, sentada em uma poltrona próxima, olhava para ele com olhos marejados de esperança e medo. O garoto, que um dia haviam amado e perdido, estava ali, mas ao mesmo tempo parecia tão distante. A distância não era física, mas emocional, uma barreira invisível erguida por anos de abandono, dor e solidão. Você disse que quer entender o que aconteceu? Começou Nathan, com a voz ainda hesitante, o peso das suas próprias falhas evidentes em cada palavra. Eu vou te contar tudo, Caleb. Tudo o que você merece saber. O garoto continuou em silêncio, mas seus olhos, embora ainda desconfiados, indicavam que ele estava pronto para ouvir. Nathan suspirou, sentando-se em uma cadeira próxima, enquanto Rebecca o observava atentamente, como se a história também trouxesse à tona suas próprias feridas. Foi um acidente, começou Nathan. Você era pequeno, 5 anos. Nós estávamos voltando de uma viagem e estava chovendo forte naquela noite. Eu lembro de olhar para trás, para você e sua irmã, e ver vocês brincando e rindo como qualquer criança. Então aconteceu. Um carro veio rápido demais. Não deu tempo de reagir. Nathan fez uma pausa, a memória viva e dolorosa em sua mente. Ele respirou fundo antes de continuar. O carro capotou. Tudo ficou confuso. Eu e sua mãe, nós ficamos presos no carro, feridos, e quando a polícia chegou, você já não estava lá. Disseram que provavelmente você foi jogado para fora do carro durante o impacto. Caleb escutava com atenção, cada palavra trazendo flashes desconexos de uma memória distante e embaçada. Fragmentos de sua infância, antes da solidão das ruas, começavam a surgir, mas eles eram vagos e indistintos. Ele se lembrava da chuva, do som de algo estourando e depois, apenas o vazio. Você desapareceu, continuou Nathan, sua voz ficando mais rouca. Nós procuramos por dias, semanas, meses. Não havia sinal de você em lugar algum. Passamos por hospitais, orfanatos, abrigos, mas era como se você tivesse evaporado. Ele olhou para Caleb, as lágrimas começando a descer novamente por seu rosto. Eu deveria ter feito mais. Deveria ter continuado procurando, mas o tempo destruiu nossa esperança. Rebecca, que até então havia permanecido em silêncio, finalmente falou, a voz trêmula. Você era nosso menino, e quando você desapareceu, algo dentro de nós também desapareceu. Ela se levantou e, com cuidado, se aproximou de Caleb,
parando a poucos metros de onde ele estava sentado. Eu nunca aceitei que você estava perdido para sempre, Caleb. Eu queria continuar procurando, mas o mundo parecia nos engolir e, de alguma forma, aprendemos a viver com a dor, mas nunca com a ausência. Caleb, até então ouvindo em silêncio, levantou o olhar encarando Rebecca. Havia algo nas palavras dela que perfurava sua armadura emocional. "E por que agora?" perguntou ele, a voz pesada de ressentimento. "Por que vocês pararam? Por que desistiram de mim?" A pergunta pairou no ar, como um veneno que todos sentiam, mas ninguém queria tocar. Nathan olhou para Rebecca, e ela assentiu, permitindo que ele continuasse. "Foi um erro", disse ele com um suspiro profundo. "Eu me afundei no trabalho. Tentei esquecer a dor, tentei seguir em frente. Eu pensei que era a única maneira de continuar. Mas em vez disso, tudo o que fiz foi me afastar da minha família. E de você." O silêncio voltou a se instalar, desta vez mais pesado, mas não impenetrável. Caleb continuava processando o que ouvia, ainda sem certeza de como aquilo se encaixava com as memórias nebulosas que ele carregava. As ruas lhe ensinaram a desconfiar, a erguer muralhas, e agora ele estava sendo convidado a derrubar todas elas de uma vez. Emily, que até então estava quieta, não resistiu. Ela se levantou, aproximou-se de Caleb e, com lágrimas nos olhos, sussurrou: "Eu me lembro de você, Caleb. Você era o meu irmãozinho. Eu esperei por você todos os dias. Mesmo quando mamãe e papai começaram a perder a esperança, eu sempre achei que você voltaria." Ela fungou, enxugando as lágrimas com a manga da blusa. "Eu só quero que você saiba que, para mim, você nunca esteve perdido de verdade." A sala ficou em silêncio, apenas o som do fogo preenchendo o ambiente. Caleb sentiu uma onda de emoções conflitantes. Parte dele queria acreditar, parte dele queria se proteger. As ruas ensinaram-lhe que confiar em alguém era perigoso, que o amor sempre vinha com um preço. "Eu não sei se posso simplesmente esquecer tudo", disse Caleb, com a voz trêmula. "Vocês não estavam lá quando eu mais precisei. Eu passei fome, eu senti medo, eu estive sozinho. E agora, vocês esperam que eu apenas aceite tudo isso?" Nathan, ainda sentado, olhou para o chão, as mãos entrelaçadas, incapaz de segurar o peso da culpa. "Não esperamos que você nos perdoe imediatamente, Caleb", disse ele, levantando o olhar com sinceridade. "Tudo o que pedimos é uma chance de tentar. Não podemos apagar o que aconteceu, mas podemos começar de novo. Por favor, nos dê essa chance." Caleb fechou os olhos, sentindo o peso das palavras de Nathan. O pedido de uma nova chance ecoava em sua mente. Ele sabia que essa decisão mudaria o curso da sua vida. O menino que havia aprendido a sobreviver sozinho agora enfrentava uma escolha que jamais pensou ter. Aceitar uma família que, por mais falha que fosse, ainda o queria de volta. A noite avançava, e as sombras das chamas dançavam pelas paredes da sala, criando um cenário que contrastava com a tensão silenciosa entre os presentes. Caleb permanecia sentado, imóvel, sentindo o peso de uma decisão que parecia maior do que ele. O garoto, que até então acreditava não ter lugar no mundo, agora enfrentava uma escolha: deixar o passado governar sua vida ou dar uma chance àqueles que diziam ser sua família. A confusão em sua mente era quase insuportável. Seus olhos, que antes evitavam o contato, agora observavam cada um dos rostos à sua volta. Nathan, Rebecca e Emily esperavam, como se cada segundo de silêncio trouxesse mais esperança de um reencontro real. "Eu não sei como me sentir", começou Caleb, sua voz saindo fraca e hesitante. "Tudo o que conheci foi solidão. Vocês estavam aqui, nesta casa, e eu estava lá fora." Ele parou, lutando para encontrar as palavras certas. "É difícil pensar que vocês simplesmente seguiram em frente." Nathan abaixou a cabeça, o peso da culpa evidente em seus ombros. "Nós não seguimos em frente, Caleb. Nós sobrevivemos. Cada dia sem você foi um dia em que perdemos uma parte de nós mesmos."
Rebecca, ainda de pé ao lado de Caleb, enxugou as lágrimas discretamente. Nós erramos, Caleb. Eu errei. Mas o que queremos agora é uma chance de corrigir isso. Eu sei que as palavras não são o suficiente, mas, por favor, nos permita te mostrar que podemos ser melhores. Caleb olhou para a mãe, e algo em sua expressão suave e cheia de arrependimento fez seu coração vacilar. Ele sentia raiva, mas também sentia cansaço. Cansado de carregar tanto rancor, cansado de sempre se defender de todos. O que aconteceria se ele baixasse a guarda por um momento? Ele não sabia ao certo, mas talvez fosse o momento de descobrir. Eu não sei se consigo perdoar vocês completamente, disse Caleb, a voz agora mais firme, embora ainda carregada de tristeza. Mas eu posso tentar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas eu posso tentar. Nathan levantou o olhar imediatamente, os olhos vermelhos de emoção contida. Isso é tudo o que podemos pedir, Caleb. Só precisamos de uma chance. Ele se levantou do sofá lentamente, como se tivesse medo de assustar o filho. Quando se aproximou de Caleb, hesitou por um momento antes de estender a mão, esperando pelo menor sinal de reciprocidade. Caleb olhou para a mão estendida de Nathan e, depois de um longo instante, respirou fundo e a segurou. O toque era estranho, distante, mas ao mesmo tempo trazia um sentimento inesperado de conforto. Aquele gesto simples, mas poderoso, carregava o peso de anos de separação e dor. Ao redor deles, o silêncio da sala parecia quebrado, como se algo estivesse se curando, mesmo que de forma lenta. Rebecca soltou um suspiro aliviado e Emily, que observava a cena com lágrimas silenciosas, deu um passo à frente, juntando-se ao abraço silencioso que começava a se formar. Era um momento frágil, cheio de emoções à flor da pele, mas ali, entre aquelas pessoas, algo mudava. Um novo começo, mesmo que incerto, estava se formando. Depois de alguns minutos, Caleb recuou um pouco, ainda incerto sobre o que estava sentindo. Ele não estava pronto para se entregar completamente a esse novo capítulo, mas algo dentro dele estava mais leve. Eu só preciso de tempo, disse ele, em um tom quase de aviso, para que todos soubessem que o caminho para o perdão seria longo. Nathan assentiu, compreendendo a profundidade do pedido de Caleb. Nós estaremos aqui. Não importa quanto tempo precise, estamos aqui agora. Aquelas palavras eram tudo o que Caleb precisava ouvir. Ele sabia que o caminho seria complicado, cheio de altos e baixos, mas pelo menos agora ele tinha uma direção. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez não precisasse enfrentar o mundo sozinho. Com um último olhar para a lareira, Caleb se levantou, pronto para o próximo passo, mesmo que ainda incerto. Acho que vou precisar de uma cama esta noite, disse ele, de forma quase casual, tentando aliviar o peso emocional da conversa. Rebecca sorriu entre as lágrimas. Nós temos um quarto preparado para você. Sempre tivemos. Na manhã seguinte, o sol atravessava as janelas da mansão com uma luz suave, criando padrões nas paredes que Caleb observava com um misto de curiosidade e cautela. O quarto onde havia dormido era grande, decorado com móveis elegantes e uma cama que oferecia um conforto que ele nunca havia conhecido nas ruas. Mas o silêncio, dentro daquele espaço, o incomodava. Não era o silêncio da solidão das ruas, mas sim um silêncio de vazio. Tudo parecia frio, impessoal, como se aquele quarto tivesse esperado anos por ele, mas sem alma. Caleb se levantou devagar, o corpo ainda se ajustando ao colchão macio, depois de tanto tempo dormindo em superfícies duras e irregulares. O estômago roncava, lembrando-o de que, na noite anterior, ele não tinha comido quase nada. A sensação de estar cercado por pessoas desconhecidas, mesmo que dissessem ser sua família, tornava a fome um problema menor. Agora, no entanto, ele precisava de mais do que apenas respostas emocionais. Vestiu as roupas que Rebecca deixara ao lado da cama, roupas limpas e macias, bem diferentes das que ele usava na rua. Ao abrir a porta do quarto, ouviu vozes suaves no andar de baixo, misturadas ao cheiro de café fresco e pão recém-assado. O aroma despertou nele uma nostalgia incômoda,
como se algo distante, quase esquecido, quisesse ressurgir. Hesitante, ele desceu as escadas devagar, prestando atenção aos detalhes da casa que ainda pareciam estranhos, mas ao mesmo tempo familiares. Quando entrou na cozinha, Nathan e Rebecca estavam sentados à mesa, conversando em tons baixos. Ao ver Caleb, eles pararam de falar e se levantaram, um brilho de esperança e nervosismo nos olhos. "Bom dia, Caleb", disse Rebecca, forçando um sorriso suave. Ela parecia determinada a fazer as coisas funcionarem, mesmo que não soubesse ao certo como. "Bom dia", respondeu Caleb, sua voz ainda cautelosa. O olhar dele varreu a cozinha, notando a mesa preparada com uma variedade de alimentos que ele raramente via. Havia frutas frescas, pães, sucos, e a sensação de fartura contrastava com os dias de fome que ele havia enfrentado por tanto tempo. Ele hesitou em se aproximar, como se aquele banquete não fosse para ele. Nathan percebeu a hesitação e, tentando aliviar o clima tenso, puxou uma cadeira. "Sente-se, Caleb. Por favor, coma o que quiser." Caleb se aproximou devagar, sentando-se com um cuidado quase cerimonioso, como se ainda estivesse tentando entender seu lugar ali. Pegou um pedaço de pão e o mastigou lentamente, sem falar muito, apenas observando os pais enquanto comia. Nathan e Rebecca trocaram olhares nervosos, mas cientes de que não podiam apressar nada. A ferida do passado ainda estava aberta, e qualquer movimento brusco poderia fazer tudo ruir. Enquanto Caleb comia em silêncio, a porta da cozinha se abriu e Emily entrou, segurando uma xícara de café. Ao ver o irmão sentado à mesa, ela sorriu de leve, mas com uma certa timidez. "Bom dia", disse ela, tentando parecer natural. Mas havia algo em sua voz que revelava a insegurança por trás do gesto. "Bom dia", respondeu Caleb, com um pequeno aceno de cabeça. Ele ainda não sabia o que pensar de Emily. As lembranças de uma irmã eram vagas, quase inexistentes, mas a presença dela ali, tentando se aproximar, não passava despercebida. "Eu ia caminhar pelo jardim", disse ela, depois de alguns momentos de silêncio constrangedor. "Se quiser vir comigo, posso te mostrar o lugar. É bem bonito pela manhã." Caleb olhou para Nathan e Rebecca, como se buscasse algum tipo de permissão, mas eles apenas o encaravam com expectativa, prontos para que ele decidisse o próprio ritmo. Ele assentiu levemente, ainda sem muita certeza. "Acho que posso ir", disse ele, levantando-se da mesa. O jardim da mansão era vasto, com árvores altas, flores bem cuidadas e um pequeno lago ao fundo. Caleb caminhava ao lado de Emily, ambos em silêncio. A brisa fria da manhã era refrescante, mas o desconforto entre eles ainda pairava no ar. Emily foi a primeira a quebrar o silêncio. "Quando eu era pequena, a gente costumava brincar aqui", disse ela, olhando para o jardim com um ar nostálgico. "Você gostava de correr por entre as árvores e tentar se esconder. Era quase impossível te encontrar." Caleb ouviu as palavras, mas elas soavam distantes, como se pertencessem a outra pessoa. "Eu não me lembro disso", respondeu ele, a voz seca, mas sem a amargura de antes. Era uma simples verdade. Ele não conseguia se lembrar. Emily assentiu, como se já esperasse por aquela resposta. "É estranho para mim também", admitiu ela, dando de ombros. "Eu te perdi quando era pequena demais. Me lembro de partes, mas são como sonhos nebulosos. Tudo o que eu sempre quis era ter meu irmão de volta. E agora? Parece que você voltou, mas ao mesmo tempo ainda está longe." As palavras de Emily fizeram Caleb refletir. Ele também se sentia longe, desconectado, como se a vida que estavam tentando lhe devolver fosse de outra pessoa. "Eu estou tentando", disse ele finalmente, a voz suave. "Mas é como se eu tivesse vivido em outro mundo. É difícil me encaixar." Emily parou e olhou para ele, os olhos cheios de compreensão. "Ninguém espera que você se encaixe de uma vez, mas o fato de você estar aqui e de tentar já é mais do que eu poderia imaginar." Caleb assentiu lentamente, sem dizer mais nada. As palavras dela faziam sentido. Ele estava ali, tentando, e isso de alguma forma era um começo. Enquanto caminhavam de volta para a mansão,
Caleb sentiu que, embora o caminho à frente fosse longo, talvez ele não estivesse tão sozinho quanto sempre acreditou estar. Os dias seguintes passaram lentamente, e cada momento na mansão era uma experiência nova para Caleb. O luxo e o conforto que o cercavam eram coisas que ele nunca imaginara, mas ainda assim, a sensação de estranheza permanecia. Embora estivesse sob o mesmo teto que sua família, havia uma barreira invisível que os separava deles. Ele os observava com cautela, atento a cada palavra, gesto e olhar. Todos estavam tentando, incluindo ele, mas era como se algo dentro dele se recusasse a acreditar totalmente naquele novo cenário. Era uma tarde tranquila, quando Nathan apareceu no corredor. Ele carregava algo nas mãos, uma caixa de madeira, e se aproximou de Caleb, que estava sentado em um dos sofás da sala de estar. "Caleb", disse ele, interrompendo o silêncio que dominava o ambiente. O garoto levantou os olhos, um misto de curiosidade e apreensão. "Quero te mostrar algo. Algo que pode te ajudar a entender mais do nosso passado. Do seu passado." Sem dizer nada, Caleb observou enquanto Nathan se sentava ao lado dele, colocando a caixa na mesa de centro. Com mãos cuidadosas, Nathan abriu a tampa, revelando uma série de fotos e objetos antigos. "Essas são lembranças de quando você era pequeno", explicou ele, a voz carregada de emoção. "Fotos, brinquedos, coisas que guardamos na esperança de um dia te mostrar." Caleb olhou para a caixa com uma mistura de curiosidade e desconforto. As fotos mostravam um menino sorridente, correndo pelo jardim da mansão, brincando com Emily, rindo nos braços de Nathan e Rebecca. Era ele, mas parecia uma versão distante de si mesmo, quase irreconhecível. Cada imagem era um lembrete de uma vida que ele não lembrava ter vivido. "Eu me lembro dessa foto", disse Nathan, pegando uma imagem em que Caleb estava montado em um cavalo de brinquedo no jardim. "Você sempre pedia para eu te ajudar a subir nele, e toda vez que caía levantava rindo, como se nunca tivesse sentido dor." Caleb permaneceu em silêncio, pegando uma das fotos e observando o menino que parecia tão feliz. Era estranho ver aquela versão de si mesmo tão diferente da pessoa que havia se tornado. Ele não se lembrava daquele sentimento de segurança, de estar protegido. As ruas o haviam ensinado a viver sem confiar em ninguém, a sempre esperar o pior. E agora, ali sentado, vendo aquelas imagens, ele se sentia desconectado daquela infância, como se pertencesse a outra pessoa. "Eu não sei o que fazer com isso", disse Caleb, finalmente quebrando o silêncio. Ele colocou a foto de volta na caixa, sentindo o peso das memórias que não podia recuperar. "Essas lembranças, elas não parecem minhas." Nathan suspirou, entendendo a dificuldade que Caleb enfrentava. "Eu sei que é difícil", disse ele com a voz suave, "mas queremos que você saiba que, mesmo que não se lembre, você sempre fez parte de nós. E queremos que você sinta que pode fazer parte disso de novo no seu próprio tempo." Caleb olhou para Nathan, vendo a sinceridade nos olhos dele. Ele sabia que os pais estavam tentando, mas a luta interna dentro dele era feroz. Havia a dor da rejeição, a mágoa de ter sido deixado para trás, mas também havia uma pequena chama de esperança, de que talvez ele pudesse encontrar um lugar para si ali. Nos dias que se seguiram, Caleb tentou se acostumar à rotina da casa. Ele explorava a mansão, descobrindo cômodos que pareciam intocados pelo tempo. Emily o acompanhava na maioria das vezes, e suas conversas, embora ainda tímidas, começavam a fluir com mais naturalidade. Ela falava sobre como tinha sido a vida sem ele, o vazio que sempre sentira, e como tentava se conectar com o irmão que ela lembrava, mas que agora parecia tão diferente. Certa noite, enquanto estavam no jardim, sentados em um banco perto do lago, Caleb olhou para Emily e perguntou: "Como você conseguiu lidar com tudo isso? Com o que aconteceu? Eu só não sei como me encaixar nisso tudo." Emily olhou para ele com compreensão. "Eu acho que nunca lidei totalmente", confessou ela. "Sempre tive essa sensação de que algo estava faltando, mesmo quando mamãe e papai tentavam seguir em frente."
Eu sabia que você estava lá fora em algum lugar e isso me deu uma espécie de esperança. Mas agora que você está aqui, eu entendo que não vai ser simples. Nenhuma história dessas é fácil, Caleb. Mas eu estou disposta a tentar, se você estiver. Caleb observou o reflexo da lua no lago por um momento, processando as palavras de Emily. Ele sabia que havia uma verdade profunda no que ela dizia. A vida não era simples, e muito menos o caminho para o perdão e a reconciliação. Mas, pela primeira vez, ele sentiu que talvez não precisasse carregar esse fardo sozinho. Eu vou tentar, disse ele, sua voz saindo baixa, mas firme. Acho que é o máximo que posso prometer agora. Emily sorriu suavemente, como se aquele pequeno passo já fosse uma vitória. Isso é mais do que suficiente, respondeu ela. Enquanto os dois se levantavam para voltar à mansão, Caleb sentiu que, embora o caminho à frente fosse longo e incerto, talvez, apenas talvez, ele estivesse finalmente começando a encontrar um lugar ao qual pudesse pertencer. A mansão, que antes parecia tão fria e distante, agora parecia estar esperando para se tornar um lar de verdade, mas desta vez, para todos eles. Os dias que se seguiram foram marcados por uma calma tensa, como se todos na mansão andassem em um terreno delicado, cuidadosos para não quebrar o progresso frágil que Caleb vinha fazendo. Ele ainda se sentia como um estranho naquela casa, mas aos poucos, a distância entre ele e sua família parecia diminuir. Cada conversa com Emily, cada olhar de Nathan e Rebecca construíam pontes sutis, mas a desconfiança e a mágoa ainda pairavam sobre todos. Contudo, algo dentro de Caleb começava a mudar. Certa tarde, Nathan chamou Caleb para uma conversa na sala de estar. A voz dele era séria, mas havia uma suavidade que Caleb não esperava. Caleb, quero te mostrar algo, disse Nathan, segurando um envelope grosso nas mãos. Ele esperou que o garoto se aproximasse antes de continuar. Isso é mais uma coisa que acho que você deve saber. Caleb, desconfiado, observou enquanto Nathan abria o envelope e retirava uma série de papéis e fotos. O que é isso? Perguntou ele, franzindo o senho. Nathan suspirou, observando as fotos por um momento antes de colocá-las sobre a mesa. Depois que você desapareceu, fizemos tudo o que podíamos para te encontrar. Nós contratamos detetives particulares, entramos em contato com a polícia de todas as cidades vizinhas e fizemos buscas que pareciam intermináveis. Mas, eventualmente, todas as pistas desapareceram. Caleb pegou uma das fotos, uma imagem dele ainda criança, com um sorriso largo no rosto. Ele se lembrava vagamente de quando aquela foto fora tirada, mas o que o impressionou foram as anotações e datas que Nathan e Rebecca haviam escrito nas costas de cada imagem, detalhando onde tinham sido vistas possíveis pistas de seu paradeiro. Eles realmente tinham procurado por ele, muito mais do que ele imaginava. Mas houve um momento, continuou Nathan, a voz mais sombria, em que tudo ficou mais complicado. Fomos enganados por falsas pistas, pessoas que se aproveitaram da nossa dor para tirar dinheiro, oferecendo informações que nunca levaram a lugar algum. Nós estávamos desmoronando, e foi então que eu desisti. Caleb levantou o olhar encarando Nathan. Ele sabia que o pai sentia culpa, mas ouvir essa confissão diretamente foi como um golpe inesperado. Você desistiu? Perguntou Caleb, tentando esconder o tom de decepção em sua voz. Nathan assentiu lentamente, os olhos fixos nas fotos sobre a mesa. Sim, depois de anos tentando, eu simplesmente não consegui mais lidar com a dor. Abandonei a busca, me fechei no trabalho, tentei enterrar tudo. Foi o maior erro da minha vida. A voz dele falhou e ele limpou a garganta antes de continuar. Mas agora você está aqui, e eu tenho uma chance de fazer as coisas certas. Eu sei que não posso apagar o passado, mas posso tentar corrigir o que ainda está ao meu alcance. Caleb observava Nathan com atenção, tentando decifrar as emoções confusas que se agitavam dentro de si. Parte dele ainda queria culpar o pai por desistir, por não ter feito mais. Mas outra parte, uma parte que ele mal reconhecia, entendia que talvez Nathan também estivesse quebrado. Era difícil não ver o arrependimento nos olhos do homem à sua frente. Então,
O que você quer fazer agora? Perguntou Caleb, cruzando os braços de forma defensiva, ainda não pronto para baixar completamente a guarda. Nathan olhou para Caleb com uma mistura de esperança e determinação. Quero fazer algo por você, mas também por todas as outras crianças que estão na mesma situação que você esteve. Estou pensando em abrir uma fundação, uma organização para ajudar meninos e meninas de rua. Quero dar a eles o que não pude te dar durante todos esses anos. Caleb ficou em silêncio, processando o que havia acabado de ouvir. A ideia o pegou de surpresa, mas algo nela ressoou profundamente. Ele sabia o que era viver nas ruas, o que era ser invisível para o mundo. E agora, a possibilidade de fazer algo por aqueles que ainda estavam presos nessa vida, isso mexia com ele de uma maneira que ele não esperava. E por que você está me contando isso? Perguntou Caleb, tentando esconder a emoção que começava a surgir em sua voz. Porque quero que você seja parte disso, respondeu Nathan sem hesitar. Quero que você nos ajude a criar algo que realmente faça a diferença. Você sabe melhor do que ninguém o que essas crianças precisam, o que você precisava. Caleb olhou para as fotos sobre a mesa mais uma vez. Havia uma parte de si que queria afastar a ideia, fugir da responsabilidade e voltar ao conforto da desconfiança. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia negar que aquilo o tocava de um jeito profundo. Ele sabia o que era estar perdido, sem esperança. E agora, talvez, tivesse a chance de ajudar outros a não viverem o que ele viveu. Eu não sei o que dizer, disse Caleb com honestidade. Eu nunca pensei em algo assim. Nathan sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de gratidão. Não precisa dizer nada agora. Apenas pense sobre isso. É uma decisão sua. Nós estamos aqui para te apoiar, seja qual for o caminho que você escolher. Caleb assentiu, sentindo o peso daquela escolha. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava pensando apenas em si mesmo. A possibilidade de ajudar outros meninos e meninas que estavam nas ruas, assim como ele esteve, fazia seu coração bater de um jeito que ele não esperava. Naquela noite, enquanto olhava pela janela de seu quarto, Caleb percebeu que algo dentro dele começava a mudar. A raiva, o ressentimento e o medo ainda estavam lá. Mas agora havia também algo novo, uma semente de esperança. Talvez, só talvez, ele pudesse transformar a dor de seu passado em algo que realmente importasse. As semanas que se seguiram foram transformadoras para Caleb. A ideia da fundação, plantada por Nathan, começou a crescer dentro dele de uma forma que ele não podia ignorar. Não foi uma decisão rápida nem fácil. Caleb passou muitos dias em silêncio, refletindo sobre o peso da responsabilidade que lhe era oferecida. Ele sabia que dizer sim significaria se comprometer de um jeito que ele nunca havia feito antes. Significaria deixar para trás o garoto das ruas, que só sabia sobreviver, e se tornar algo mais. Nathan e Rebecca respeitaram seu espaço. Eles não pressionaram, mas deixaram claro que, independentemente de sua escolha, estariam ao seu lado. Emily também, mais presente do que nunca, o acompanhava em longas caminhadas pelo jardim, conversando sobre o que seria aquela fundação e como ela poderia ajudar a mudar vidas. E aos poucos o impossível começou a parecer possível. Certa manhã, Caleb se aproximou de Nathan enquanto ele estava sentado em seu escritório, trabalhando nos primeiros rascunhos do projeto da fundação. Eu pensei muito sobre o que você disse, começou Caleb, entrando na sala com passos decididos. Nathan olhou para ele com expectativa, mas não disse nada, deixando que o filho tomasse a dianteira da conversa. Se vamos fazer isso, então quero que seja do meu jeito também, disse Caleb, sentando-se em uma cadeira em frente à mesa. Eu não quero que seja apenas sobre doar dinheiro e construir abrigos. Quero que essas crianças aprendam a confiar novamente, que saibam que existe uma saída, uma segunda chance, assim como eu tive. Nathan sorriu, sentindo um alívio que ele mal conseguia expressar em palavras. Eu concordo, Caleb, respondeu ele. Isso tem que ser mais do que um projeto de caridade. Tem que ser uma mudança real, uma transformação para essas vidas. E quero que você lidere isso comigo. Caleb assentiu, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros,
mas também algo que ele não sentia há muito tempo: propósito. Por muito tempo, ele vagou sem rumo, sem saber qual era o seu lugar no mundo. Agora, parecia que finalmente estava encontrando um caminho, algo maior do que ele próprio. Nos meses que seguiram, a fundação tomou forma. O nome escolhido foi Segunda Chance, um nome que refletia perfeitamente o que Caleb havia encontrado com sua família: uma segunda oportunidade de ter uma vida diferente. O processo foi intenso. Caleb visitou abrigos, conversou com crianças e jovens que, assim como ele um dia, estavam perdidos, sem esperança. E a cada conversa, ele se via mais e mais determinado a fazer a diferença. Nathan e Rebecca estavam ao lado dele em cada etapa, mas foi Caleb quem realmente assumiu a liderança do projeto. Ele sabia o que aquelas crianças precisavam porque já havia estado no lugar delas. Ele sabia que não era apenas comida e abrigo. Era confiança, era a sensação de que alguém realmente se importava. O dia da inauguração da fundação foi marcado por uma grande cerimônia. A mansão, que antes parecia apenas um símbolo de riqueza vazia, agora se transformava em um centro de esperança. Muitas crianças já estavam sendo acolhidas, e novos projetos de educação e apoio emocional estavam sendo desenvolvidos com a ajuda de profissionais que Caleb, Emily e Nathan haviam recrutado. A sensação de que algo importante estava acontecendo era palpável no ar. Durante a cerimônia, Nathan subiu ao palco improvisado no jardim, pegando o microfone. Ele olhou para a plateia cheia de crianças, adolescentes e adultos que apoiavam o projeto. "Estamos aqui hoje para celebrar algo muito maior do que qualquer um de nós", começou ele. "Estamos aqui porque acreditamos no poder da mudança, no poder da segunda chance. Todos nós em algum momento caímos, mas o que realmente importa é como nos levantamos." Ele fez uma pausa e seus olhos se voltaram para Caleb, que estava sentado na primeira fila ao lado de Emily e Rebecca. "Este projeto nasceu do coração do meu filho, Caleb. Ele é a prova viva de que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma maneira de reencontrar o caminho. E é por isso que estamos aqui, para garantir que outros também encontrem suas segundas chances." A multidão aplaudiu, mas Caleb, silencioso, apenas observava. Sentia-se estranho ouvir aquelas palavras. Parte dele ainda estava se acostumando a esse novo papel, a essa nova vida. No entanto, ao olhar para as crianças que o cercavam, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo: orgulho. Ele sabia que estava no caminho certo. Após o discurso de Nathan, foi a vez de Caleb subir ao palco. Ele respirou fundo antes de pegar o microfone. O silêncio caiu sobre o público, todos esperando ouvir o que ele tinha a dizer. "Eu não sou muito de discursos", começou ele, com um leve sorriso nervoso. "Mas quero dizer uma coisa. Eu estive onde muitos de vocês estão agora. Eu sei como é se sentir perdido, sozinho. Sei como é achar que ninguém se importa. Mas a verdade é que existem pessoas que se importam. E essa fundação existe para mostrar isso. Aqui vocês não estarão sozinhos. Aqui vocês têm uma chance de recomeçar." O público aplaudiu de pé e Caleb, emocionado, entregou o microfone de volta. Ao descer do palco, foi recebido por um abraço de Emily, que não conseguia conter as lágrimas. "Você conseguiu, Caleb", sussurrou ela. "Você realmente fez isso." Naquele momento, enquanto olhava para sua família e para todas as crianças que estavam ali, Caleb finalmente entendeu o que significava ter um lar. Não era apenas uma casa. Era pertencer. Era saber que, independentemente do que acontecesse, ele tinha pessoas que o amavam. Ele tinha uma família. E agora, ele também tinha uma missão. A Fundação Segunda Chance foi o início de algo muito maior. Mas para Caleb, foi mais do que isso. Foi o início de uma vida nova. Uma vida cheia de possibilidades, perdão e, acima de tudo, amor. O garoto que um dia havia sido abandonado nas ruas, agora estava oferecendo a outras crianças o que ele quase havia perdido: esperança. E com essa esperança, um novo futuro se desenhava para ele, sua família e todos aqueles que precisavam de uma segunda chance.